Você já escreveu alguma carta para Deus? Você acredita em milagres? Hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho de cartas que eu fiz para Deus há alguns meses atrás. Então vamos lá, vai ser uma historinha aqui um pouco do que aconteceu. Acho que mais ou menos uns 4 meses mais ou menos atrás, a gente estava passando por uma situação aqui em casa um pouquinho apertada financeiramente, né? E antes disso, eu já tinha começado a fazer essas cartas para Deus, que nada mais é do que orações escritas. E eu peguei um caderno e eu comecei a escrever dia a dia. Eu fiz um propósito ali com Deus que eu faria essas cartas por 30 dias. E assim eu fiz. Todos os dias eu fui escrevendo ali tudo que eu queria do fundo do meu coração, as minhas angústias, ansiedades, medos, enfim. E assim fui fazendo. E teve uma carta que eu pedi. Um desses dias, fazendo essas cartas, eu falei para Deus, falei, Senhor, eu preciso dessa quantia, e coloquei a quantia exata que eu precisava. Eu não sei como vai acontecer, eu não sei como eu vou conseguir, mas eu sei que o Senhor fará isso acontecer. E segui fazendo as minhas cartas. Passaram-se alguns dias, eu continuei com as minhas cartas, e a gente foi seguindo a vida. Aí, um belo dia, o meu marido estava fazendo um trabalho para um amigo dele e ficaria um valor específico. A quantia que eu precisava, que eu coloquei na carta, eram R$2.000. Eu precisava de R$2.000 até o final daquele mês. Eram algumas obrigações financeiras e esse dinheiro ia faltar. E aí meu marido começou a fazer um trabalho para esse amigo dele, para uma pessoa, e ficaria no valor de R$1.000. Aí tá, ok, teríamos os R$1.000, mas ainda faltaria mais 1.000. E assim seguimos. Eu orando todos os dias, muito e com muita fé, porque gente, para fazer carta para Deus, você precisa ter fé, não é fazer por fazer não, coloca ali toda a sua fé, sua dedicação. Do fundo do seu coração você tem que pensar e ter certeza, na verdade, que aquilo ali vai acontecer. Mesmo que não aconteça, mas coloque toda a sua fé ali, sabe? Ok, seguimos. Quando foi no dia desse amigo pagar pelo trabalho feito, desse amigo do meu marido, ele pagou e aí ele não só pagou o que ele devia, ele deu R$1.000 a mais. Como gratificação, vocês acreditam? Como gratificação por tudo que o meu marido tinha feito para ele. Onde alguém daria R$1.000 a mais por pura gratificação? E aí meu marido me mandou aquele dinheiro e eu, ué, de onde saiu esse dinheiro, né? Imediatamente ele já me mandou mensagem falando, olha, eu fiz um trabalho para tal pessoa e ela me deu R$1.000 a mais como gratificação. Gente, aquilo ali não poderia ser outra coisa, né? Aquilo ali foi a resposta de Deus para o que eu pedi. Porque eu falei, eu não sei como fará, de onde virá. Eu só sei que o Senhor fará. Assim o Senhor fará. E isso foi feito, gente. Isso é um milagre, assim, porque a gente precisa fazer as coisas com fé, a gente precisa realmente ter fé. E naquele dia eu me lembro que eu agradeci tanto, e nem meu marido sabia que eu tava fazendo essas cartas pra Deus, né? E depois eu contei pra ele e falei, olha, eu fiz uma oração assim, até tirei uma foto da carta onde eu pedia isso pra Deus e mostrei, falei, olha aqui, eu pedi para Deus isso, não sabia como ia acontecer, mas eu sabia que ia acontecer. E esse dinheiro chegou e a gente conseguiu honrar com as nossas obrigações financeiras daquele mês, com muita gratidão por aquela pessoa, porque aquela pessoa não tinha por que fazer isso. Ok, meu marido fez as coisas para ele do fundo do coração, com toda a bondade, mas gente, R$1.000 por gratidão assim, do nada, sabe? É inexplicável. Mas na verdade não é. Eu sei que não foi inexplicável, que isso foi Deus. Você pode até falar, ah, não, foi coincidência. Não foi, gente. Isso foi Deus puro na nossa vida. E eu fiquei tão grata naquele dia, que eu me ajoelhei, chorei agradecendo a Deus pelo milagre que Ele tinha feito.
Então, eu acredito muito, muito, muito no poder de Deus, no poder da nossa fé, no poder que tem as nossas orações, sabe? Porque às vezes as orações não são respondidas e a gente fica ali, ai, que saco, Deus não me atendeu, Deus não existe, né? Revoltado. E não, às vezes só não era a hora certa, às vezes só Deus só não queria que acontecesse daquela maneira. E eu entendi que tudo, pra tudo tem um propósito, pra tudo tem um tempo. Às vezes a gente não entende mesmo. Às vezes a gente quer na nossa hora, no nosso tempo, mas às vezes o nosso tempo não é o tempo dele, né? Às vezes o que a gente quer naquele momento ali não seria tão bom pra gente. Então, se Deus te fecha uma porta, talvez não era aquela porta que era pra você entrar. E desde então, a minha fé só aumentou, sabe? De verdade, do fundo do meu coração. Quando eu comecei a fazer as cartas para Deus, eu comecei assim, com fé, claro, porque eu queria que tudo acontecesse, tudo se realizasse. Algumas coisas se concretizaram, outras não. Mas o valor que a gente recebeu foi uma dessas coisas que se concretizaram. Mas eu comecei a fazer essas cartas assim, tenho fé, mas só tô tendo fé aqui pra mim mesmo. Acho que talvez não aconteça, mas dentro de mim eu sentia que ia acontecer. E assim foi. E esse meu testemunho, realmente ele pode ser visto apenas como uma coincidência. Mas pra mim, que escrevi a carta e que pedi do fundo do coração o que eu queria, e Deus me deu exatamente aquilo como eu pedi, não foi uma coincidência. Então, se você não acredita em milagre, comece a pedir com fé, porque você vai acreditar assim que você viver um na sua vida. E além de ser só uma oração escrita, vocês não sabem o quanto isso faz bem, sabe? Sabe aquelas coisas que você não vai falar pra ninguém, que você não quer compartilhar com ninguém, só com Deus, mas escrever aquilo ali tira um peso do coração, um peso da alma, sabe? É como se fosse uma terapia mesmo. É uma terapia com Deus, né? É uma oração / terapia. Ali você escreve tudo do fundo do seu coração, o que você está sentindo, o que você deseja, o que você sonha, suas angústias, seus medos, tudo. Coloca tudo ali, derrama tudo aos pés do Senhor. Coloca tudo ali o que você sente, se expressa mesmo, do fundo do coração. E aí depois você me conta como é que foi essa experiência. E eu quis vir compartilhar com vocês esse testemunho, que é para quando você se pegar aí perdido, sem fé, não perca a sua fé. Experimenta fazer as suas cartas para Deus. Coloca as suas orações no papel. Você vai ver quanto mais vai ser intensa essas orações. Porque quando a gente escreve, a gente dá mais legalidade para aquilo que a gente quer, né? Fica muito mais intenso. Então, se você quer alguma coisa, peça do fundo do seu coração. Se não for atendido, talvez não é o momento ainda. Mas peça, ore sempre, tenha fé. Espero que você tenha gostado de ouvir o meu testemunho e assim que você viver o seu, vem aqui para você me contar, para compartilhar comigo, tá bom? Se você gostou desse vídeo e puder e quiser, curte e comenta pra gente trocar opiniões, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.